episódio 6. Gravando. As assistentes não vieram. As assistentes não vieram, não. A paz do Senhor Jesus a todos, nesta noite. Pastor Afonso aqui no podcast, mais uma edição. Hoje são 8/7/2024. Estaremos tratando hoje, com a presença aqui do nosso pastor Almir, estaremos tratando hoje, qual é o tema, pastor? Batalha espiritual, uma realidade que não pode ser subestimada. Amém. Irmãos, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui nesse canal, podcast com o pastor Afonso. Eu agradeço a vocês pelos seus compartilhamentos, pelos seus comentários, pelos seus likes. Continue orando por esse projeto. É um projeto voltado para ensino, entrevista. Você que tem um comércio, por exemplo, quiser anunciar seu comércio aqui, entre em contato conosco através do WhatsApp 71982542952. Por esse zap você fala diretamente comigo. E continue orando pelas pessoas saindo aqui que precisam das nossas orações. Nosso irmão Lázaro, nosso irmão pastor Dória, Diácono Lázaro, está se recuperando de cirurgia. Nossa irmã Degiane, que Deus continue abençoando a sua vida, irmã. A todos que estão em fase de recuperação. E peço a oração por Márcio. Gente, é uma situação meio que complicada. Márcio, ele se encontra com a fissura no esôfago, está no Ernesto Simões, precisando de uma regulação para o Roberto Santos. Já foi expedida 2 regulações, já foi expedida e a resposta do Roberto Santos é que não tem vaga para colocar ele lá. Gente, é um fato isolado isso. E nós precisamos, você que tem alguém que possa gritar conosco aqui, Sobrinho de minha esposa. Sobrinho da esposa do pastor Almir. Eu nem sabia. Agora, olha que coincidência. Sobrinho da esposa do nosso pastor Almir. Então, vamos estar intercedendo. Estou pedindo aqui todas as manhãs oração por Márcio. Imagine vocês, uma pessoa cheia de saúde, está lá à mercê do sistema, se alimentando esses 2 meses por soro. Ele tem uma vida aqui fora. Que essa mensagem toque nos corações das pessoas mais sensíveis, principalmente dos governadores que podem fazer alguma coisa. Então, enquanto isso, você que pode orar, vamos estar orando pela vida de Márcio. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar dando início aqui ao nosso bate-papo, ou seja, um ensino com o nosso pastor Almir. Quero mandar um abraço a todos os participantes. E antes de estar dando início, eu quero, desde já, te dar um convite aqui, fazer um anúncio aqui rapidinho. Você que precisa de um almoço à pronta entrega, nossa irmã Andréa, ela vende almoço todos os dias aqui em plataforma. Você que tem naquela correria, que quer comer a comida já pronta, pronto. Você vai entrar em contato com a mesma pelo zap 71986203098. Rangos excelente, almoço todo dia. E você que não resiste a uma comida baiana, que delícia, que é a nossa tradição toda sexta-feira, nossa irmã Daniela, esposa do nosso irmão Nonato, também só é entrar em contato com as mesmas e pedir a sua comida baiana. O zap é 71987563996. Vamos estar orando para dar início ao nosso podcast. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Sim, nosso. Tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Agora, Deus, o teu filho, pastor Almir, mais uma vez está aqui nos ajudando. Já quero agradecer, Senhor, a presença do mesmo aqui. Sim. Enquanto ele estiver aqui, Senhor, fazendo a tua obra, guarda a esposa e a filha, Dona Marina e nossa amiga e irmã Vitória. Deus, guarda a casa do pastor Almir. Deus, obrigado pela vida do teu filho que tem nos ajudado aqui. Em nome de Jesus, abre a boca do mesmo, dá a sabedoria nesta hora e estamos prontos para aprender. Abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Almir, em nome de Jesus. Fique à vontade, pastor.
Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, pastor, nós vamos estar tratando acerca de batalha espiritual, né? É algo que é muito importante, né? Que todos possam entender, especialmente a Igreja de Deus, né? A Igreja de Deus precisa entender o que é batalha espiritual, né? Até porque o título fala que é uma realidade que não pode ser subestimada, ela não pode ser ignorada, né? Não se dar importância a essa realidade. Até porque a batalha, na verdade, tudo, pastor, que acontece no mundo, na terra, no físico, está ligado ao mundo espiritual. Isso. Não tem como mudar isso, né? Através das nossas atitudes, através dos nossos procedimentos aqui na terra, né? É que nós vamos ver essa relação. Né? Tudo está ligado a essa relação. Daquilo que fazemos de bem ou de mal, né? Vai refletir sempre no mundo espiritual. Né? Então, isso é inevitável. Pois não, desculpe. Pode falar. Eu não sei se vai acrescentar muito o que eu vou falar, mas para ajudar o senhor aí. Ou seja, nós não estamos sozinhos aqui no mundo físico. Não. O mundo físico, ele é movido pelo espiritual. Isso. Não tem como não ser assim, né? E tudo está ligado às nossas atitudes, aos nossos comportamentos aqui na Terra. Tudo se reflete, né? Às vezes a gente não sabe, mas o nosso procedimento aqui é o que vai, né, trazer benefício ou malefício, né? Até porque quando falamos de batalha espiritual, todos nós sabemos que Deus existe, é o ser superior espiritual, mas Satanás também existe. Então, há essa guerra que move o físico. Né? Nós temos um exemplo grande, né, aqui no livro de Jó, um exemplo muito claro. Jó, capítulo 1, versículo 6, gente. Se vocês tiverem a Bíblia aí, por gentileza, acompanhe. Né? Então, isso aqui nós vamos ver com clareza isso que eu estou falando. Né? Que o mundo físico ele é movido pelo espiritual. Isso. Observe só que isso aqui está acontecendo no mundo espiritual. E em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que é que acontece? Os filhos de Deus, aqui descrito, são exatamente os anjos. Os anjos um dia se apresentaram diante do Senhor. E diante do Senhor, também Deus permitiu que Satanás também viesse. E o que é interessante, vamos para aqui, para que a gente possa entender melhor. Jó, ele vive aqui na terra. Jó, ele era um homem de Deus, um homem íntegro, sincero, reto ou sincero, isso, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um homem, né, está aqui descrito aqui, que ele era um homem rico, era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha muitos gados, camelos, bois, então ele tinha muita riqueza, ele tinha uma bela família, né? Ele tinha muita felicidade, ele era um homem feliz, céus e terras, né? Ele era feliz com Deus porque ele tinha comunhão com Deus, a ponto de que ele tinha 7 filhos. Quando seus filhos se banqueteavam, né? Isso era constante, um sempre ia para a casa do outro, banquetear, criar banquete, fazer banquete, festa, banquetear-se, né? Isso. Fazer banquetes. E Jó era um homem tão temente a Deus que ele oferecia holocausto de madrugada, caso os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Então a gente vê que Jó era um homem pleno na terra. Um homem que vivia bem abastecido, um homem que vivia feliz com a sua família. Mas o que é que acontece? Um dia há uma reviravolta na vida de Jó. E essa reviravolta, Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó só estava vivendo o físico. Mas Jó não sabia em relação do que estava na esfera espiritual, o que estava agora
a vir para impactar a sua vida de uma forma, né, que trouxesse-lhe sofrimento, dor, perdas e tantas outras coisas. Verdade. Para Jó, tudo aquilo era natural. Mas tudo começou nos céus. Por quê? Quando Satanás se apresenta diante de Deus, quando os anjos vão e se apresentam diante de Deus, e Satanás vai também com ele, observe que no versículo 7, olha o que o Senhor diz. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens, Satanás? Nós estamos falando de guerra espiritual. Aonde estava Satanás? Quando o Senhor pergunta: de onde vem Satanás? Respondeu... Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Essa é a ação, essa é o convívio, ligação. O mundo físico é movido pelo mundo espiritual. Aonde estava Satanás? Passeando na terra. Passeando e rodeando a terra. Isso. A Bíblia diz que Satanás, ele runge e brama como leão, buscando a todo momento a quem possa tragar. Ele está sempre em busca de trazer as suas malignidades sobre a terra. Desastres, assassinatos, mortes, né? Tudo isso sempre tem uma ação de Satanás. O físico a gente não entende. Se o senhor for ver, existe, pastor, às vezes sequências de acidentes dentro do mesmo sistema. Por exemplo, caiu um avião aqui, caiu outro ali, caiu outro carro. Então o senhor vê que há uma série de acontecimentos, geralmente que eles vão acontecendo. Isso são ações de Satanás. Isso. Né? O senhor vê que às vezes começa, estrupa aqui, estrupa ali, estrupa acolá. Acidente, tiro, bala perdida, vários. Então essas ações, elas vêm de Satanás. Céus que move a terra. Os céus, ou melhor, o mundo espiritual que move a terra. Então, falando de Jó, olha o que acontece no versículo 7, não, no versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Ou de graça? Porventura tu não cercaste de bem a ele e a sua casa? E a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste? E o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Pronto. Então, vamos botar o 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pronto. Então, o que acontece? Deus, ele conhecia Jó. E conhece a todos nós. Deus, ele é onisciente, né? Onipresente, onipotente. O Senhor, ele conhece todas as coisas. Então, quando Deus dá testemunho acerca de Jó perante Satanás, Satanás mostra a Deus, ou tenta dizer a Deus, ou diz a Deus, que Jó, ele só era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava de mal, porque Deus o abençoava grandemente. Porque Deus havia criado uma seba, ou seja, uma cerca de proteção. Ou seja, estava acontecendo uma reunião na esfera espiritual. Na esfera espiritual. Acerca de alguém físico. Físico. E os acontecimentos, é por isso que a questão da guerra espiritual, ela começa exatamente, ela começa no espiritual, mas ela reflete no físico. É por isso que o mundo físico, né, ele é movido pelo espiritual. E esse é o caso de Jó, mas tem milhares de situações acontecem dentro dessa mesma esfera, né, do espiritual que reflete no físico. Então, o que é que acontece? Satanás lança diante de Deus que Jó só fazia tudo aquilo porque Deus o abençoava Jó. Porque Jó era um homem próspero.
né? Porque o Senhor havia cercado de uma sebe, havia colocado sobre ele uma proteção, uma cerca de proteção. Era por isso que Jó, ele servia tanto a Deus e temia a Deus, e era um homem reto, íntegro. Mas Deus, ele conhece o ser humano. E Deus então disse a Satanás: olha, toca nele, toca em tudo quanto ele tem, tira tudo que ele tem. Deu liberdade a Satanás para que Satanás pudesse tocar em tudo que Jó tinha, mas exceto na alma de Jó. Ele não poderia tocar na alma de Jó, nem Jó, porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Então Satanás começa agora. Olha só, Jó não está entendendo nada. Nem vai. De repente, um homem que é temente a Deus, um homem que é próspero, um homem que é feliz com sua família, vem um mal sobre outro mal e outro mal. Aí começa aqui, ó, o versículo 13. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, o mais velho, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram o fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando eles ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer As novas. as novas. Então, nós vemos aí, pastor, volte aí, por favor, pastor, para a gente entender isso aqui. O mundo físico, ele é movido pelo mundo espiritual. O mundo físico é movido Pelo mundo espiritual. Então, as nossas atitudes, a nossa forma de agir, tudo está ligado, né? Às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas há sempre algo aconteceu no mundo espiritual que reflete no mundo físico. Observe que coisa interessante. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Olha só, fogo de Deus caiu do céu. Foi Deus que mandou esse fogo dos céus? Permissão. Deus permitiu que Satanás... Mas eles estavam atribuindo como se fosse algo de Deus. É como se viesse diversos relâmpagos, né? Vieram relâmpagos sobre relâmpagos e caiu aonde estava as ovelhas de Jó e as queimou totalmente. Parece ser algo natural, mas era algo que estava vindo do sobrenatural, do mundo espiritual. Aquilo que estava acontecendo. Às vezes a gente não entende enchentes e tantas outras coisas. Muitas vezes, claro, Deus é quem dá o permitir, mas muitas vezes não é Deus. É uma questão dessa ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, você vê que parece ser algo físico, mas era algo que vinha dos céus. Era algo que vinha do mundo espiritual. Né? Então, o fogo do céu desceu e caiu, e queimou as ovelhas, né? E os consumiu. Aí no versículo 17, no versículo 18, estando este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que é um grande vento.
Uma tempestade de vento. Espírito, do campo espiritual de Vento, novo. vento sobreveio da lei do deserto e deu nos 4 cantos da casa. A esfera espiritual de novo. Novamente. Né? Refletiu no físico. Me fez lembrar, pastor, sabe o quê? Jesus acalmando a tempestade. E ele fala com o vento e fala com o mar. Vento-te, aquieta-te. Ou vento-te, cala-te. Ou mar, aquieta-te. Será que o nosso Senhor estava falando com os principados ali? Ou estava falando com o próprio fenômeno da natureza? Ou tinha uma esfera espiritual ali por detrás? Uma ação espiritual ali por trás. É claro que o Senhor não tem... né? É possível, né, ter sido possível. uma ação. Eu sempre pensei nisso. Até porque eles estavam indo, né, para o outro lado. E quando eles estão indo, eles vão encontrar com aquele demoniado de Gadareno, né? O jovem que tinha 6.000 principados. É uma legião de demônios, né? Então tem tudo a ver no espiritual, né? E quando chegou lá foi uma batalha espiritual tamanha. Exatamente. A gente vai falar também sobre essa questão daqui a pouco, né? Então a gente vê batalha espiritual. É uma realidade que não pode ser subestimada. Não pode ser ignorada. Não pode viver sem dar importância a essa realidade. E parece que está sendo esquecida. Está sendo esquecida. E não pode jamais, principalmente a igreja, não pode esquecer que existe uma batalha espiritual. Quando acontece isso, estamos indo para um naturalismo. Naturalismo, claro. Ou seja, tudo é azar, é azar, quando não dá certo é azar. É azar, mas não é um azar. Né? Na verdade, todo esse reflexo daí vem das atitudes do ser humano que vai refletir nos céus. Seja ela boa ou ruim, mas que a igreja precisa ter discernimento. Com certeza, porque nem tudo é prova, né? Nem tudo é prova, nem tudo é somente a permissão de Deus, é uma ação direta do demônio. Isso. Né? E a igreja precisa estar percebida. Isso. Né? A igreja precisa estar percebida e saber que há uma luta espiritual, há uma guerra espiritual, há um combate que Deus deu à igreja o poder para poder conter, para poder, né, como é que se diz, neutralizar a ação das trevas. Verdade. Então, quem tem esse poder é a igreja. Meu Deus do céu. Né? E quando nós fechamos nossos olhos, Satanás, ele destrói vidas. Eu me lembrei aqui agora, não sei, né? Mas um pastor, ele contou, né? Ele contou uma vez que ele estava vivendo uma dimensão com Deus tão importante, tão grande, que ele via. E ele se assustou com isso. Foi o que ele me contou à igreja, não só a mim. Ele disse que ele via Satanás montado nas pessoas. Que ele ficava até assustado. Mas eu não desacredito, até porque ele contou como uma experiência que ele teve. Até porque, pastor, existe uma terça parte de demônios que foram lançados sobre a terra. Verdade. E que eles existem. Chamaram de anjos caídos. Anjos caídos, eles existem. A Bíblia, o Novo Testamento, fala-se de diversas pessoas endemoniadas. Diversas pessoas que estavam doentes, oprimidas por Satanás. E será que isso acabou ou só foi uma história? Negativo. Não, isso é muito real. Né? Negativo. É por isso que Deus deu poder à igreja para que possa coibir essas situações. Né? Muitas coisas a gente vê só como lado físico, mas tem tudo a ver com o mundo espiritual. Olha, pastor, tem pessoas que ignoram muito o lado espiritual, ignoram a personalidade de Satanás, faz pouco caso. Tem gente que chama de capiroto, tem gente que chama de... Satanás, ele é um ser espiritual, invisível, e de personalidade inteligente. Com certeza. Ele tem habilidade para enganar. Né? Uma habilidade para enganar. Ele tem astúcia. Ele tem como é que posso dizer? Um fator forte que é espírito, não cansa, não se cansa. E a gente, às vezes, geralmente a gente encontra isso... Peraí que o senhor continua. Tá. Geralmente a gente encontra isso em culto voltado para emocionalismo. Aquela fé coletiva, pise na cabeça de Satanás. Aí naquela emoção ali, gente, Satanás é um ser
que a finalidade dele é matar, roubar e destruir. Por que eu falo isso? Porque eu vacilo. Nós vacilamos. A gente às vezes deixa de vigiar. E ele não, ele está sempre pronto. Então é um assunto de alta importância. Muito bem. Alta importância. Não é só aquela outra religião que dá credibilidade ao mundo espiritual do mal. Não. Nós, evangélicos, é que precisamos pedir a Deus discernimento para saber o que aquela pessoa está passando e o que é que nós mesmos estamos passando, para que nós não venha transferir aquilo que é do diabo para Deus. Pois não, pastor? Existem situações que elas são físicas, mas por causa da desobediência do pecado, que vai causar também consequências. Sim. E existem coisas que elas são diretamente malignas mesmo, com a ação direta de Satanás. Né? É por isso que eu disse que o mundo espiritual está sempre ligado ao mundo físico. O pecado trouxe consequências e o pecado, porque o homem deixou de ser espiritual. O homem deixou de ter comunhão com Deus. O homem deixou essa ligação com Deus e a gente vê toda essa situação. Olha só, a Bíblia fala também em Mateus 4, no 8, né? Que quando o Senhor Jesus ele foi tentado, 40 dias e 40 noites, né? Aí, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, veio o tentador. Entre algumas tentações, uma das quais me chama a atenção, dentro do que é batalha espiritual, ou melhor, de que o mundo físico é movido pelo mundo espiritual, é aquilo que ele disse no versículo, se eu não me engano, 8, né? 7 e 8. Mateus? Né? Mateus 4. Vamos lá. 4, 7 e 8. Isso é muito interessante. Olha o reflexo que traz, né, o mundo espiritual para o físico. Mateus 4. Mateus 4? 4. Mateus 4, 7, né, 7 e 8. Vamos lá. Aqui. Deixa eu pegar aqui a tinta. Não, deixa eu ver então. Não. A partir do 6. Vamos lá. É isso. Pronto. Deixa eu ver. Peraí, esse também está escrito. Glória a Deus. Não, calma, não é aí não. É aqui no 9, né? 9. Aqui, Pronto. 8, pronto. Aí Versículo agora, Versículo 8. Olha o que diz. Isso é uma das tentações que Satanás ele investe contra Jesus, homem. Isso. Né? Olha o que ele diz. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado, isso, me adorares. Olha só o acordo de Satanás. Primeiro ele transporta Jesus ao monte muito alto e lhe mostra todos os reinos do mundo. O que é os reinos do mundo aqui que ele mostrou? E a sua glória. Ele leva o Senhor Jesus a um lugar bem alto e mostra tudo aquilo que é atraente para o homem. Todas as riquezas, todos os prazeres que o mundo tem, ele mostra a Jesus. Porque ele queria que Jesus Cristo cedesse como homem ao pecado. E ele disse, tudo isso eu te darei se prostrares e me adorar. É o que acontece hoje. Quantas pessoas vendem a sua alma a Satanás para serem famosas? Há um reflexo do espiritual para o físico. Parece uma coisa natural, mas não tem nada de natural. Isso daí é essa ligação que existe. A ideia de Satanás é colocar dentro do homem um desejo de orgulho, de ter, de possuir, né? E ele tentou fazer isso até mesmo com o próprio Jesus Cristo. Em Lucas, ele diz assim, ele leva o Senhor Jesus, não precisa abrir, não. Ele diz, ele leva o Senhor Jesus até o monte, como está aí, mas ele diz assim, tudo, mostra todos os reinos da sua glória, e diz, tudo isso eu te darei, porque a mim me foi dado, é o que Satanás diz a Jesus, e eu dou a quem eu quero. Porque quando o homem deu legalidade no jardim do Éden, pecando, ele deu legalidade, ele deu autoridade a Satanás. Isso. Né? Então Satanás olha para Jesus e diz, tudo isso
A mim foi me dado e eu dou a quem eu quero. Tudo isso eu te darei se prostrar de me adorar. Então nós vemos aí a ligação que há entre o mundo espiritual e o mundo físico. Né? Existem muitas pessoas que venderam a sua alma para ser famosa. A gente vê muito isso, atores, artistas, cantores, né? Porque a ambição que ele coloca no homem é de querer adorá-lo. Muitas pessoas adoram Satanás porque Satanás lhe dá riquezas. E isso é real. Isso acontece muito na Terra. Né? Quantas pessoas fizeram isso? Então a gente vê aí o que é a batalha espiritual. O que é quando nós dizemos que o mundo físico está ligado ao mundo espiritual, ou o mundo espiritual ele tem uma ligação muito grande com o físico. Né? Só que tudo isso Satanás faz porque o que ele quer? Ele quer a glória que é de Deus. Olha o que ele diz. Diz, tudo isso te darei se prostrardes e me adorar. O que ele quer é a adoração que é exclusiva de Deus. Esse foi o seu sentimento que tirou ele dos céus, da sua posição. Né? A queda de Satanás e seus anjos é exatamente por causa de querer ser maior do que Deus, sentar no trono acima de Deus. Então esse orgulho ele tenta colocar no homem. E isso não é algo somente físico, isso vem do espiritual. O desejo de ter, ele coloca no pensamento do homem de possuir, de ser. Quantas pessoas, elas não estão nem aí para a eternidade, mas elas querem viver o aqui e o agora. E se o preço é matar galinha, matar bode, fazer o que for, o que eles querem é riqueza. Porque eles vendem a sua alma pelos reinos que Satanás apresenta. Um reino que vai se acabar, um reino que vai se destruir. Né? Porque tudo isso é passageiro. Mas o Senhor Jesus sabiamente diz, vá-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e os serviram. Né? Então nós vemos aí que é uma grande ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo espiritual é movido, ou o mundo físico é movido pelo espiritual. Maravilha, gente. Está aqui conosco o nosso pastor Almir, com um tema maravilhoso. Você que pegou aí, que deve pegar pelo meio do caminho. O tema hoje que nós estamos discorrendo, qual é, pastor? Batalha espiritual. Uma realidade que não pode ser subestimada, que não pode ser desprezada, ignorada, né? Que não pode perder a sua importância do que ela é. Amém. Eu ouvi um certo pastor pregando e ele falou que a síndrome de Satanás está imperando ainda no nosso meio. Que síndrome é essa? Gente, a humildade, ela é indiscutível. A humildade. Quem é humilde, ele... Se o senhor colocar ele no meio da cadeira, ele fica. Se o senhor colocar atrás, ele fica. Mas a soberba não tem nada a ver com a humildade e a exaltação. Satanás, ele sopra no coração das pessoas que se ele não estiver em destaque, porque a Bíblia fala que a honra, a humildade, ela precede a honra. Não é assim? Não é assim? E a soberba precede a queda. E se eu não tiver em destaque, é uma geração que tem que estar na frente, que se ele não for... Ou seja, Satanás soprando um sentimento a qual levará muitos e leva muitos para a queda. Chega a dar nojo às vezes quando você vê alguém querendo se sobressair, E lamentavelmente existe, né? Pessoas que elas não são somente físicos que se orgulham, mas são influenciadas por Satanás por causa dos seus desejos que são... Né, é uma concupiscência de querer, de poder, que termina que Satanás encontra lugar nessas pessoas. Né? E é triste, lamentável, mas isso é uma realidade. Né? É uma realidade. A Bíblia diz em 1 João, né, 5,19, que o mundo jaz do maligno. O mundo está morto no pecado. Né? Há um domínio de Satanás sobre a terra e que os homens precisam abrir os seus olhos. Até porque a Bíblia diz que o Deus desse século, que é Satanás,
Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz da glória do Evangelho. As pessoas não conseguem ver isso aqui como fonte de vida, como fonte de eternidade, como sendo o livro que dá origem de Deus e de todas as coisas. O homem não consegue ver, porque o Deus desse século cegou o entendimento. E quando cega o entendimento, ele só tende a levar o homem para cegueiras espirituais, né? Para lugares que cada vez mais vai destruir. Porque a ação de Satanás, pastor, desde o princípio, é investir contra o ser humano. É por isso que é uma guerra espiritual. A ação de Satanás, a primeira vez que a gente vê falar Satanás, o diabo, né? Satanás, o adversário, que também significa, é aí onde... Apocalipse. A primeira vez que a Bíblia relata sobre ele. Lá em Gênesis, no Jardim do Éden. Isso. E nós vemos que a primeira investida veio do mundo espiritual para o físico. O Senhor disse, quando fez o homem, que era feliz. O homem era feliz, o homem participava de comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, né? Isso. Lá estava Deus conversando com Adão. Mas Satanás adentrou por uma serpente, que nós vamos ver que ele precisa de corpos para se expressar nessa guerra espiritual, corpos físicos, né? Ele entra na serpente e então ele vai e tenta Eva. E aquilo que Deus havia dito a Adão, que transmitiu para Eva, né, que não deveria comer do fruto, ela vai e come. Porque Satanás, uma das coisas que ele fez com o homem, que ele faz até hoje dentro dessa guerra espiritual, é querer que o homem tenha orgulho, queira ser, queira poder. Porque ela disse ao Satanás, olha, quando ele estimula Eva a comer, Eva vai dizer que Deus disse para não comermos. E ele diz, senão nós vamos morrer. Ele investiu, não? Mas olha o que ele diz, você não vai morrer. É porque Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos se abrirão e sereis igual a Deus. Olha aí a proposta. A proposta, ser igual a Deus. Era o sentimento que ele tinha. Isso. O sentimento mau, o sentimento de grandeza, de orgulho, de querer ser maior do que o seu Criador, porque Deus criou, né, o anjo de luz, o anjo de luz, né, que se tornou trevas, que se tornou Satanás, que se tornou adversário. Deus criou ele, lhe deu livre-arbítrio, mas ele resolveu ir contra o seu Criador e querer ser maior do que Deus. E uma terça parte ele convenceu a estar com ele, que são Satanás e seus anjos, seus diabos, né? Os demônios, que diga, os demônios, Satanás e os demônios, ele convenceu uma terça parte, o que não é pouco, pastor. Porque a Bíblia fala que existe hoje miríades e miríades de anjos. Isso quer dizer que são coisas, são anjos incontáveis, né? E imagine uma terça parte desse, né? O quanto demônios existem sobre a Terra. Isso. Eles não são onipresentes, eles não podem estar no mesmo canto. Eles são rápidos e, além disso, são muitos. Isso aí é muito interessante, pastor, porque tem gente que tem dúvida. É bom o senhor falar isso aí com calma, eu prefiro que o senhor fale com calma, porque eu tinha dúvida sobre isso. Ele é onipresente? Não. Não. Isso é atributo só de Deus. Onisciência, onipresença, onipotência agora, é exclusiva de Deus. Só agora, Deus é. Agora ele tem seres à sua disposição que são rápidos. São rápidos. Tá entendendo aí, gente? É porque ele não deixou de ser um ser espiritual. Isso. Apesar de ele continuou com o corpo de anjo. E os anjos são rápidos. Isso. Né? Isso. A Bíblia chega a dizer que o Senhor Jesus, quando a gente vai até falar mais detalhado sobre isso, mas como o Senhor falou isso, quando os discípulos vão expulsar os demônios, que Deus manda os 70, sim, aí que eles vêm alegres, o Senhor diz, eu vi a Satanás cair como um raio. Porque ele é muito rápido, ele se locomove, Satanás e seus demônios se locomovem com muita rapidez, né? Então é isso, e também é uma ligação muito rápida naquilo que eles querem fazer, né? Então é por isso, mas eles não são onipresentes. Eles não podem estar como Deus, que
né? Às vezes alguém diz, fica ocupando Deus, todo mundo orando ao mesmo tempo, mas Deus ouve todo mundo ao mesmo tempo, né? É porque Deus é onisciente. Ele é onisciente. Então ele é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Então, a Ele a honra e a Ele a glória. Então Deus, ele ouve todos de uma vez. Se o mundo todo orar a Deus, Deus vai ouvir a todo mundo especificamente, porque ele é onisciente. Aleluia. Né? Então, totalmente diferente de Satanás, que é a criação de Deus. Né? Então, ele foi criado. Então, a primeira investida dele foi isso. Porque quando o Senhor Jesus envia Jesus, ele declara. João, inspirado em Deus, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo é os homens, a criação. Isso, não o sistema. De tal maneira, o amor de Deus por nós é tão intenso, que não se pode medir. Tal maneira, quem pode expressar que tal é esse? A ponto de dar o seu filho para nos resgatar da mão. É uma palavra infinita. Das mãos de Satanás. Amém. E Satanás, sabendo que Deus, a criação, a coroa da criação, que é o homem, sabendo o quanto Deus o ama, ele então investe no homem para a destruição do homem, para afetar a Deus e ferir a Deus. É verdade. E consegue ferir a Deus, porque Deus tem sentimento. Nós já falamos sobre isso. Deus é um ser pessoal. Ele é pai. Ele ama. E eu sempre acredito que os filhos, né, que aqueles que servem a Deus de verdade, alegram o coração de Deus. Mas uma criação que vai pelo precipício afora, destruindo a sua vida nas drogas, no álcool, destruindo a sua imagem e semelhança que Deus fez, isso traz sofrimento a Deus. É claro que um Deus criador, ele tem tristeza por ver tanta gente escolhendo, preferindo sofrer. Pastor, porque isso é escolha do homem. Verdade. Deus, ele, como democrático Deus, Aleluia. Ele deu liberdade ao homem de escolha. Aleluia. Aleluias. Dentre todas as ações malignas de Satanás, Deus me trouxe aqui agora com misericórdia. Uma das ações dele, das ações malignas que ele faz, se eu não me engano, 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, ele cega o entendimento. Cega o entendimento, né? Dos incrédulos. E o que é o entendimento? Não é os olhos. Não é os olhos físicos. Essa cegueira de compreender Deus. Isso. De compreender as Escrituras. Atrapalha as pessoas. Faz de tudo. Faz de coloca tudo. barreiras. Quantas pessoas nos procuram? Pastor, não entendo. Dá um negócio, dá um sono. Exatamente. Mas existe uma coisa. Quando alguém se dispõe Aleluia. a querer conhecer a Deus, Aleluia. Deus, ele se revela. Aleluia. Essa cegueira passa a não existir porque a pessoa tem um desejo de conhecer a A Deus. barreira cai por terra, meu Deus. Aleluia. Eu, pastor, antes de aceitar o Senhor Jesus, eu tive uma confusão com tantas religiões, tanta gente. Eu que fui criado em um bom tempo no orfanato, e eu tinha, né? Eu não gostava de crente porque eu aprendi que a verdadeira religião era o catolicismo. E eu ainda ficava receoso dessa questão. Mas quando eu entendi que eu estava sofrendo muito e que eu precisava de algo muito mais do que religião, mas eu precisava de Deus, mas não de um Deus simples. Eu queria um Deus que me libertasse, que me desse razão de vida. E eu comecei a pedir a Deus, mesmo dentro de uma cegueira, Deus me ajude a te conhecer. Eu quero te conhecer. O Senhor não existe, eu quero conhecer quem é o Senhor. Né? Porque a Bíblia diz, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, quando o homem entra pela pessoa de Jesus, e não pela religião, mas pela pessoa de Jesus Cristo, ele encontra realmente satisfação de vida. Aleluia. Ele encontra paz, ele encontra comunhão. Glória. Alguém diz, esses crentes são loucos, fala sozinho. Não, nós temos uma alegria dentro de nós, porque o nosso Senhor, ele vive. Aleluia. Um dia, quando o Senhor Jesus ressuscitou, os anjos disseram a Maria, por que buscar dentre os mortos aquele que vive? Glória. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Aleluia. E esse Jesus, ele vive, ele ressuscita. Glória. Temos a alegria de poder
comunicar com ele. Meu Deus, Né? aleluia. Clama-me e respondeste-ei. Aleluia. E anunciar-te-ei coisas grandes e Oh, firmes que não Jesus, sabem. oh, Jesus. Então Nos esse ajuda, Deus existe. nos ajuda. Né? É muito mais do que um aliribalai Meu rastou. Deus, É muito mais do que uma religião. Glória a Deus. Muito, muito mais do que uma religião. Aleluia. Né? Conhecer a Deus é conhecer o amigo, é conhecer o feitor, Meu é conhecer o Criador que quer nos levar para uma eternidade juntamente com Ele. É mostrar que Satanás não pode frustrar o plano de eternidade de Deus para o ser humano, para nós. Então isso é de fato conhecer a Deus. Aleluia. Mas para isso temos que nos render, Sim. render totalmente para Deus. Né? Aleluia. Então é uma coisa muito gloriosa, servir a Deus. Servir a Deus, conhecer a Deus, Ele mesmo nos ensina. Conheçamos e prossigamos, né, como disse Osés, Nos ajuda. em conhecer o Senhor. Nos ajuda, Deus. Né? Nos ajuda. Conhecer e prosseguir. Não é só conhecer. Não há um nível de término. Há um nível de continuidade. Há uma busca incessante que cada vez mais se conhece a Deus. Né? Então não se acaba em um nível. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, pastor, sim, vindo para a batalha espiritual. O que é uma batalha? Uma batalha, pastor, é um combate entre forças oponentes, entre pessoas adversárias. Quando é que acontece dentro do mundo físico uma batalha? Uma guerra. Ela acontece exatamente quando há divergência de opiniões. Quando há situações de, por exemplo, um país, interesse, querer tomar posse daquilo que nasceu, Isso. ou daquilo que é dele que outro Por quer tomar. justiça. Então, isso cria-se uma guerra, Isso. um combate. Isso. Isso é no mundo físico. Quais são as armas que são usadas no mundo físico e onde acontecem as guerras no mundo físico? Ela acontece na terra, ela acontece no mar e nos ares, no ar. E as armas que são usadas na terra, nós sabemos que existe fuzis, né? Existe Morteiros, canhões, né? Armas avançadas. Armas avançadas. No mar existe submarinos, existe outras armas também hoje, né? Mais avançadas que, né? E nos ares existe, né, os mísseis que são lançados pelos aviões de guerra, Isso. né? Hoje tem até os drones, algo que é novo, Isso. né, para o nosso tempo, né? Os drones que, como foi em Israel que atacou, existe também a defesa, enfim. Mas tudo isso dentro do mundo físico. Agora, no mundo espiritual, porque estamos falando de uma guerra que não pode ser subestimada. Como brigar com o invisível? Como brigar com quem a gente não pode ver? Que arma nós temos para guerrear com esse ser espiritual maligno que quer destruir a humanidade, que quer atacar a igreja, que quer fazer com que a igreja ela fique estagnada, ela não consiga avançar? Que arma nós temos? Jejum e oração. Jejum e oração. Temos diversas armas, mas que são espirituais. Porque Paulo ele escreveu, né, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Glória a Deus. Então a arma daqueles que combatem espiritualmente contra o mal, ela não é uma arma física. Não é uma arma de revólver. Ninguém mata Satanás com arma física. Ela tem que ser armas espirituais. Então, nós precisamos entender, né, o que é um combate, o que é uma batalha espiritual. Batalha, agora sim, espiritual. Nós falamos da física, mas o que é a batalha espiritual? Que armas nós temos que usar? A milícia é o exército, o nosso exército, o exército de Deus, tem armas, mas que não são visíveis aos homens. Essas armas, elas não são físicas. Porque dentro daquilo que é espiritual, batalha espiritual é o combate dos cristãos contra a força do mal. Combate dos cristãos contra a força do mal. Qual é a força do mal? Contra Satanás e seus demônios. Isso é guerra espiritual. É algo que é muito real e que não pode ser subestimado. Crente não pode acreditar que não existe essa guerra, porque essa guerra existe. E o crente ele tem que estar preparado. Um exército, ele tem estratégia.
crente tem que ter estratégia para lutar contra Satanás. Tem que ter as armas certas para lutar contra Satanás. E é por isso... E por que, pastor? A guerra espiritual é o combate dos cristãos contra a força do mal. E não das religiões contra a força do mal. Porque Deus, ele não deu autoridade, não foi às religiões. Os cristãos ele deu autoridade. Aqueles que servem a Cristo. Deus que lhe deu poder, né? Muito bem, vamos até ver isso aí, pastor. Lucas 10, 19, né? Então, nós sabemos que a igreja é quem tem o poder de lutar contra Satanás. Os cristãos fiéis é quem tem o poder de lutar contra Satanás. É quem pode neutralizar as suas ações do mundo espiritual que reflete no físico. É a igreja quem pode fazer isso. Mas se a igreja não entender isso, Satanás vai deitar e rolar. Vai continuar criando as suas malignidades e afetando também a igreja. Porque se nós não abrirmos nossos olhos espirituais para ver, me lembrei até agora, lembra da guerra que era espiritual, mas que tinha uma conotação física, me lembrei isso daqui agora. Quando Eliseu, né, o seu moço, quando o rei da Síria, se eu não me engano, né, queria prender Eliseu. Isso. Eliseu era um santo homem de Deus, um profeta. E ele sabia que aquela guerra não era física, era uma guerra espiritual. E Geazi, né, o seu moço, quando ele acorda que vê cercado com... né, 3,16, se eu não me engano, peraí. Vai ser, peraí. Segunda aí. 3,16. Deixa eu ver se é isso. Não. É 3, peraí. Levantando de madrugada. Cadê? Está aqui, mas ele Passou? tira. Acho que passou, é mais embaixo. E se entendeu que pela manhã oferecendo, não é esse não. Levantando-se de madrugada e saindo ao sol sobre as águas, viram os Moabitas. Não é esse daí não. 3, peraí. Não. Peraí. Deixa eu ver aqui. Então, isso me fez lembrar agora, né? Essa guerra espiritual que reflete no físico e que precisamos ter os olhos abertos. Os olhos do espírito, os olhos espirituais abertos, para que possamos, né, nessa batalha, termos êxitos, né, podemos vencer a Satanás. Mas, se o senhor não lembrar, a gente fala aqui porque Pois não. viu? Então, o que acontece? Chegou. Dentro dessa guerra, né, quando Geazi olha, ele se vê cercado pelo exército da Síria. Isso. E ele olha para Eliseu, o profeta, e diz: ah, meu senhor, estamos perdidos. Porque na visão dele, o físico ali mostrava que a realidade ali dentro da visão física, só que aquela guerra é espiritual. Aí Eliseu diz: calma, Geazi, maiores são os que estão conosco do que os que estão com ele. Isso. Dentro do físico, Geazi não entendeu foi nada. Geazi ficou mais perdido ainda do que ele estava. Maior que estão conosco, se só está ele e Eliseu. Aí Eliseu ora e diz: ah, Senhor, peço-te que abra a visão do moço para que ele possa ver. E então, Geazi ele começa a ver cavaleiros, né, cavalos de fogo, e ele vê guerra espiritual, e ele vê, né, e ali houve vitória. Glória. Né? Mas a igreja precisa ter a visão espiritual. Aleluia. A visão de que não estamos sozinhos. Né? Dentro dessa guerra, o Senhor, em Efésios 6, né, 6:10, ele mostra ali a armadura de Deus para lutar contra o inimigo. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para vencer, né? Para destruir Satanás, né? Mas poderosas em Deus. Então, essas armas, elas são espirituais. Nós vamos ver em Efésios 6:10, né? No demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, principados,
né? Potestade, principado e o que mais, meu Deus? Seres e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa é a guerra da igreja. A guerra da igreja é aquela guerra que do espiritual se manifesta no físico. Mas a igreja ela tem poder de destruir essa ação. E aí ele diz que, tomando sobretudo o capacete da salvação, né? O escudo da fé, que é aquele que todos os dados, as setas do inimigo são combatidas pela fé. E o que me chama a atenção, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se vence Satanás com isso aqui. O mundo espiritual é vencido pela palavra. É pelo jejum, pela pregação do evangelho, pela oração, pela súplica. É mediante essas coisas espirituais que nós vamos ter vitória, né, sobre o reino das trevas. Amém. Então essas são as armas do crente. E essa batalha ela existe, ela é real. A Bíblia mostra tudo isso, né? É por isso que a gente não pode, pastor, né? Sim, como eu falei com o senhor, ainda dentro desse combate, né? Desse combate. O que contra o mal, né? É o combate dos cristãos contra a força do mal, né? Contra Satanás, seus anjos, que é a batalha espiritual. Lucas 10, nós vamos ver isso. Por quê? É o combate dos cristãos, né? 10:19. 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. 1 minuto, Pati. Viu? Então, é essa exatamente. O Senhor aqui, ele dá poder à igreja. A igreja, aos cristãos. É por isso que batalha espiritual é o combate dos cristãos contra a força do mal. Porque só a igreja tem o poder disso aqui. Eis que vos dou poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Não existe retaliação. Existem pessoas que dizem, se eu... Não. Poder foi dado e nada vos fará dano algum. A igreja ela tem um poder que Deus manifestou para ela. No versículo 17 é o que a Bíblia diz. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles saem para preparar o caminho de Deus. Os 70 são enviados para preparar o caminho do Senhor, que ia entrar nas aldeias. Aonde o Senhor Jesus ia passar, esses homens receberam poder para que pudesse neutralizar a ação do inimigo, para preparar o povo para o encontro com Jesus Cristo, o Salvador. E ele diz, né? E eles voltam com alegria, né, desse evangelismo, dessa pregação, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Para você ver o poder que há da igreja nessa guerra, batalha espiritual, sobre o poder que está sobre a igreja, de poder neutralizar a ação de Satanás. Mas o Senhor Jesus me chama a atenção no versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes por estar em vossos nomes escritos nos céus. Ainda é maior do que expulsar demônio para a igreja. A maior alegria deve manter e preservar o seu nome escrito no reino dos céus. Mas a batalha espiritual, ela é importante. Tá. Né? E vamos encerrar como vamos encerrar. Então, parte aí? Depois a gente termina o... Não, falei. Eu me desliguei aqui. Pronto. Viu? Eu quero já agradecer. O senhor pode... Não, tá bom, pode ir. Pode completar aí. Não, já foi. Pronto. Como é que diz? Deus abençoe. Estamos encerrando. Amém. Palavras de consideração, pastor. Pronto, né? O que eu posso falar em tudo isso, né? É que precisamos entender, né? Isso. Aqueles que não são crentes precisa pedir a Deus que os seus olhos sejam abertos, com certeza, né? Para que possa entender essa realidade do mundo espiritual, né? Nada é por acaso, não existe coincidências, né? Tudo tem uma revelação da palavra. Há uma necessidade de todo ser humano entender que Satanás existe. Ele é real.
E a sua maior investida é contra o homem, para destruir, para que não haja paz, para que não haja alegria, para que os homens, né, não vivam bem na terra. A promessa do Senhor Jesus, pastor, é que ele daria 100 vezes mais aqui na terra. Amém. E no mundo vindouro a vida eterna. Mas para isso o homem precisa entender o mundo espiritual e precisa encontrar-se com Jesus. E aqueles que são de Jesus precisam aumentar cada vez mais essa comunhão, essa vontade, essa alegria de ir morar com Deus, né? Precisamos alimentar isso, buscar de Deus um avivamento, pedir a Deus que traga esse avivamento, nos despojar de nós mesmos, né? Para que Deus ele possa agir no nosso meio. Amém. Amém. Pastor, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Amém. Estamos com uma pequena emergênciazinha aqui para... Pronto. Eu quero agradecer a você pela sua companhia. Muito obrigado. Foi uma maravilha. Amém. Qual foi o tema? Batalha espiritual, uma realidade que não pode ser subestimada. Que Deus abençoe. Hoje estamos encerrando mais um podcast com o pastor Afonso, com o pastor Ami. Deus abençoe, uma ótima noite. Continue orando por aqueles pedidos do começo, pela vida de Márcio, pela vida de cada um que está se recuperando da sua cirurgia. Deus abençoe. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Desculpa aí. Pronto.